Shalom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que hoje essa palavra realmente toque teu coração, fortaleça a tua fé, alimente o teu espírito para você não desistir, para você continuar firme. Estamos no encontro de poder, tributa o Espírito Santo, o nosso encontro semanal para que o Senhor ministre no nosso coração a sua palavra, para que fiquemos firmes, fortes, avançando sempre para aquilo que Ele deseja de nós, para que o nosso espírito esteja avivado, cheio do fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar com uma palavra hoje, 2 versículos que resumem muita coisa dentro dele. Esses 2 versículos, eles foram usados logo no início do Ministério Ágape, de várias formas foi ministrado, e especialmente em 2005 foi liberada essa palavra como uma palavra de força, uma palavra que Deus colocou no coração do nosso apóstolo. Eu quero compartilhar. Não é necessariamente um rema, oficialmente um rema, digamos assim, mas é sim um rema quando nós colocamos em prática isso que a palavra do Senhor nos diz. Existe um livro que foi escrito por um autor que até hoje não se descobriu quem foi. Um livro muito importante na palavra de Deus, no Novo Testamento, que é o livro escrito aos hebreus, escrito aos judeus, para que os judeus entendessem, os hebreus entendessem o propósito de Jesus, o que Jesus veio fazer, que ele era o Messias, e como o sumo sacerdote, o definitivo sumo sacerdote, ele era muito superior a todos os sumos sacerdotes anteriores. Em Hebreus capítulo 10, podemos ler aqui no versículo 38 e 39: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Nós somos da fé para conservar a alma. E uma outra versão da palavra diz assim, esse versículo 39: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministra no nosso coração, para que entendamos no nosso espírito e na nossa mente o que o Senhor está nos dizendo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra, ela tem uma força muito grande. Como eu disse, o autor desse livro estava falando aos hebreus, aos judeus, que tinham como grande valor a lei de Moisés, os ritos religiosos deles, que acompanhavam todas aquelas cerimônias, e principalmente ele mostrando que o sacrifício que era feito uma vez por ano para perdão dos pecados dos judeus era insuficiente, por isso precisava ser repetido todos os anos, onde um sumo sacerdote, que era o único que tinha autorização de Deus para entrar no Santo dos Santos, onde havia a manifestação da glória, da Shekinah de Deus, da glória, da presença de Deus. Só um homem podia chegar lá, e ele ia para tentar alcançar a misericórdia para ele e para todo o povo, para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados, que o próprio sumo sacerdote pudesse ter o seu pecado perdoado. Então o autor ele vai mostrar que Jesus, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, e que quando ele entrou ali
com o seu sacrifício. Que foi o sacrifício? Ele entregou a sua própria vida. Ele foi ao mesmo tempo o sumo sacerdote e foi também o sacrifício. E esse sacrifício não precisa mais ser repetido. Foi definitivo, de uma vez por todas. E aqui há algumas coisas muito interessantes a respeito do sacerdócio de Jesus, e eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, este sacrifício que Jesus fez, dando sua própria vida, entregando a sua própria vida, foi algo definitivo para vencer o pecado. Esse sacrifício não precisa mais ser repetido. Jesus não precisa mais voltar para se sacrificar novamente. De uma vez por todas, o sacrifício dele foi a solução para o pecado do homem. Então, todo aquele que crê em Jesus é alcançado, atingido por esse sacrifício definitivo de Jesus. A segunda coisa é que, através desse sacrifício e pela ação do Espírito Santo, o pecado, aliás, os princípios de Deus, que não conseguiu entrar no homem por causa do pecado, eles eram então escritos em pedras, eram escritos em pergaminhos, e a lei e os princípios de Deus sempre estavam fora do homem. Uma vez que o pecado foi retirado do homem através do sacrifício de Jesus, então as leis, os princípios de Deus puderam então ser escritos no coração do homem e na mente do homem. É por isso que você, quando entregou a sua vida para Jesus, você começou a amar a Deus como você nunca tinha amado antes. Você começou a entender as coisas de Deus como você nunca tinha entendido antes. Você começou a desejar uma vida de santidade. O pecado já não é mais um prazer para você, porque o Senhor, através desse sacrifício definitivo, colocou as suas leis dentro do coração e na mente do ser humano. A outra coisa que diz aqui é que esse sacrifício único e perfeito mostra que Jesus, ao mesmo tempo, ele foi o sacerdote, aquele que verifica o cordeiro para o sacrifício, e ele mesmo foi que ofereceu o sacrifício, e ele mesmo era o sacrifício. Então foi uma obra completa, e ao fazer isso, ele rompeu aquela separação que existe entre o homem e Deus. Então ele rasgou o véu e abriu o caminho através do seu sacrifício, de entregar a sua vida, de fazer este ato como sumo sacerdote. Ele abriu o caminho, não precisa mais que um outro sumo sacerdote vá e adentre no véu, no Santo dos Santos. Este caminho ficou aberto para mim e para você. É um caminho livre para nós chegarmos em espírito e em verdade, na presença de Deus. Ele fez essa coisa maravilhosa que foi rasgar o véu, aquilo que nos separava, e o véu representa justamente a barreira por causa do pecado que nos impedia de chegar na presença de Deus. O autor do livro de Hebreus, ele diz que agora nós podemos entrar na presença de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que ele entrou, e ao entrar ele se assentou à direita de Deus, e lá ele permaneceu, ele não voltou atrás, ele não saiu, ele não passou de novo pelo véu para retornar, para que um outro sacerdote entrasse. Ele entrou definitivamente, e como ele entrou definitivamente e está sentado à direita de Deus Pai, nós podemos então usar esse caminho que já está aberto, com Jesus lá advogando por nós e dizendo: pode entrar, eu já abri o caminho, o acesso está livre. Então nós podemos chegar corajosamente na presença de Deus e encontrar nele a graça, a misericórdia e o perdão para os nossos pecados. Nós podemos
ter esse acesso livre para ter comunhão plena com o nosso Deus. Não precisa mais de um intermediário, porque o único intercessor, a única ponte entre nós e Deus é Jesus, e ele já se assentou ali à direita de Deus Pai e abriu definitivamente o caminho para nós chegarmos à presença de Deus. Essa foi uma parte da obra tão maravilhosa de nós podermos então ter acesso a Ele. Então, por causa disso, o autor de Hebreus, ele diz: não retroceda, não volte atrás, não volte a ter que praticar novamente os ritos e se apegar à religiosidade e voltar ao passado. Ele está dizendo ali para os judeus: olha, você não precisa mais entregar sacrifícios, você não precisa mais levar os animais para serem sacrificados, você não precisa mais ir ali ao templo de Jerusalém para fazer toda aquela obra, entregar ao sumo sacerdote, porque basta você, em nome de Jesus, entrar na presença de Deus. Então, ele está dizendo: não volte aos antigos rituais, não volte a uma coisa do passado que era imperfeita, não volte a essa prática de ter que fazer anualmente algo para você alcançar o perdão, porque você agora tem acesso constante, permanente na presença de Deus. E isso que ele usa para os judeus, ele então no versículo 39 diz: nós porém, aí agora ele está dizendo, assim como ele está explicando aos judeus que não precisa mais voltar às práticas religiosas antigas, ele também está dizendo: nós porém também podemos entrar e não retroceder mais para o pecado, não cairmos mais naquilo que nós do qual nós já saímos. Nós já saímos daquela vida de pecado, já saímos daquela vida de desobediência, nós já saímos daquela maneira de viver que desagradava a Deus. Então ele está dizendo: olha, não retroceda, nós somos da fé. E incrível que no Senhor Jesus, o nosso Deus, ele diz assim: os meus justos. Ele está se apropriando de nós, dizendo que nós pertencemos a Ele. Ele diz: os meus justos, eles vivem da fé, e por isso eles não podem retroceder, porque os que retrocedem, os que voltam atrás, que voltam a cair, negam tudo que Jesus já fez por eles, essas pessoas não encontram prazer. Eu não encontro prazer na minha alma por essas pessoas. A minha alegria está naqueles que não retrocedem. A minha alegria está naqueles que avançam. Então o Senhor está nos dizendo que nós já alcançamos algo em Deus. Nós já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. É tão simples e profundo. É tão simples, mas também é tão importante, tão relevante, é definitivo para a sua vida. Basta que você abra o seu coração e convide Jesus para entrar em seu coração. Dessa forma, ele abre esse caminho que já está aberto, você então recebe o Espírito Santo e você então tem esse acesso. Você está credenciado a entrar na presença de Deus. Você tem o perdão dos seus pecados, porque com o pecado na vida não tem como nós chegarmos na presença de Deus. Precisamos de Jesus tocando em nossa vida, entrando em nossa vida, perdoando o nosso pecado, limpando a nossa alma. E você que já recebeu esse perdão, não retroceda, não volte atrás, porque aqui diz assim, que aqueles que retrocedem para serem destruídos, e aqueles que avançam para ser salvos. Está falando como se fosse assim um ambiente de uma guerra, de uma batalha, onde aqueles que retrocedem na batalha perdem a sua própria vida, mas aqueles que avançam, aqueles que vão em frente, que já entenderam o propósito de Deus para a sua vida, continuam caminhando. Insista, persista, continue avançando,
Você já alcançou algo de Deus e você tem muito mais para alcançar de Deus. Confie de que Deus está com você, Jesus está com você. Não retroceda, não desista, nós somos da fé, eu e você somos da fé, e pela fé nós somos chamados de justos pelo nosso Deus, e por sermos chamados de justos quer dizer que Ele nos justificou, e a fé nos impulsiona, e a fé nos dá algo gera no coração do nosso Deus a alegria, regozijo. O Senhor tem prazer em nós, por nós estarmos firmes na fé e sempre avançando. A palavra do Senhor para nós hoje é: não retroceda, não retroceda, avance. Nós somos da fé, não retrocedemos e nós avançamos para a salvação, porque nós não somos dos que retrocedem, porque os que retrocedem para a perdição. Então, eu e você somos chamados por Deus para avançar. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Você que está ouvindo essa palavra, que você que está me assistindo hoje, abra o seu coração para crer nisso. Não confie nas suas emoções, não confie, não acredite em muitos dos pensamentos que chegam à sua mente, porque muitas vezes o que chega à nossa mente é confusão. Mas creia no que a palavra do Senhor diz, que tudo que Jesus fez de uma vez para sempre, definitivamente, e Ele já abriu o caminho para mim e para você, para todas as vezes poder entrar na presença dEle. Faça isso em oração, ore, entre na presença de Deus, peça a Deus que Ele derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida, e você vai alegrar muito o coração de Deus na sua vida, nas suas decisões. Continue avançando, não duvide, continue firme nesse caminho. Deus tem muito para mim e para você, e Ele já te fez avançar muito, e Ele ainda tem muito mais para você, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz, com o propósito de ganhar Castanhal e o mundo para Jesus, com o propósito de ganhar a nossa família, os nossos amigos, a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação para o Senhor Jesus. Amém? Confie nisso, fique firme nos caminhos do Senhor, tenha uma semana muito abençoada e continue avançando, continue, não retroceda, vá em frente. Eu sei que o Senhor está falando com você hoje, então creia nisso e vá em frente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.